Deus e você tem que ser a maioria em todo lugar que você for. Se você trabalha, se você estuda, se você fica em casa e se você levar a presença de Deus nos ambientes. E muitas vezes o silêncio é a presença de Deus nesses lugares. O silêncio, ele fala alto quando você escolhe se calar e deixar as pessoas raciocinar o porquê de você não estar fazendo parte das conversas. O porquê de você não estar se estressando no meio das conversas e levantando seus argumentos. Então, é sobre a maturidade de, às vezes, até as pessoas te perguntar, não vai responder, não vai falar nada, e você simplesmente se colocar no lugar de não tenho o que falar. Eu já falei o necessário, ou eu não preciso falar nada. O silêncio, ele fala nas horas certas. E nós não devemos nos igualar com os padrões deste mundo. É muito dificultosa, porque os padrões, seja na estética, seja no agir, no falar, está em tudo. Em tudo tem o toque do ser humano. Você que está faz tempo no caminho cristão, se não escolher levar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, caminhar com o Espírito Santo, você não vai estar evangelizando da forma que deveria, porque essa é uma forma de evangelizar. Evangelizar não é só eu ir para as ruas e falar de Deus. Evangelizar não é só eu pregar no altar. Evangelizar não é eu estar falando de Deus. Evangelizar é no comportamento. Como demonstrar a presença de Deus no seu comportamento, principalmente quando você vai fazer algo para Deus. Às vezes nós nos esquecemos que nós estamos fazendo algo para Deus e achamos que estamos fazendo para nós mesmos ou para alguém, mas na verdade nós estamos fazendo para Deus. Eu já vi pessoas reclamando ou jogando as coisas que tinha que fazer para Deus, achando que estava fazendo para o homem e dependendo de outra pessoa, como se fosse a função que Deus te deu fosse uma batata quente de jogar para o outro fazer. Eu não vou fazer sozinho porque o outro não está fazendo. É simplesmente estranho, porque cadê o amor que você tem por Deus de entender que o importante é você fazer a sua parte, fazer a sua diferença neste meio. As pessoas estão com a carnalidade nos lugares, deixando eu falar mais alto, e eu não estou dizendo que eu faço tudo certo, mas eu estou dizendo que nós devemos mudar. Nós não devemos nos conformar com o orgulho, com a falta de humildade, com a ignorância, com atitudes que impedem de Deus se manifestar através do nosso comportamento. Então, quando você escolhe servir a Deus e levar a presença dele aonde você caminhar, você não vai fazer batata quente. Você não vai falar, só eu faço sozinho, é só eu que faço, ou ninguém quer fazer nada e vai lá reclamar, vai lá murmurar. Então, quando você faz isso, você está fugindo da sua responsabilidade e perdendo, não que você vai fazer pela bênção, mas você está perdendo bênçãos. Está perdendo Deus se justificar por você, porque você não está entendendo o quão maravilhoso e tão glorioso é fazer as coisas para o Senhor. Levar a presença do Senhor na sua atitude de, mesmo vendo que alguém não está fazendo, que alguém está fazendo errado, você levar e fazer, porque você está sendo diferente. Porque você entendeu que não é sobre quem faz ou quem não faz, mas é sobre você estar fazendo, você ser a diferença. Você está deixando o silêncio. E quando você vê que essas coisas estão acontecendo, significa que é para você orar. Se eu vejo que minha irmã é fofoqueira, se eu vejo que fulano só sabe ter vaidade, ou que fulano se veste mal, ou que fulano se comporta de forma errada, não está firme nos caminhos do Senhor, Deus não está te mostrando coisas para você estar apontando o dedo. Deus está mostrando coisas para você orar. Então, quando você diz que você não tem um motivo para orar, Deus já te deu há muito tempo e você não está enxergando. Eu olhar os erros do meu próximo não é para me atacar, não é para me julgar. Claro que haverão momentos em que eu vou aconselhar com o Espírito Santo. Ele vai me direcionar a aconselhar. Caso isso não aconteça, e isso acontecendo, é para você orar. Então Deus te dá 1000 motivos para você orar. Não é sobre orar por si, é sobre orar pelo próximo.
Então, olha que maravilha, mais tempo com Deus, muito forte, porque a gente não quer passar muito tempo com Deus às vezes, né? A gente quer fazer tudo à pressa, na ansiedade, tendo as preocupações, como a história de Maria e Marta, fazendo a coisa certa, né? Os afazeres, né? Que tem que fazer, mas deixando de priorizar o principal momento, que é a devoção, que é ter um momento de verdade, não é ler e pronto, eu fiz o meu devocional. Não, é ter um momento de apreciar. Eu aprendi com uma pessoa, contemplar a presença de Deus. Quando você escolhe fazer a devoção, você está contemplando a presença de Deus. Você está ali para ouvir o que Deus tem a te dizer e para você falar também, criando um relacionamento com Deus. Então eu acredito que através da devoção você vai a cada dia entender e ter a sensibilidade também de saber o que Deus quer de você. Então você não vai estar olhando para o que o próximo está fazendo de errado e reclamando e murmurando e atacando. Até porque murmuração, para quem não sabe, não é de Deus. Murmuração é uma coisa que Deus entende. Deus não gosta de gente que murmura. E eu falo sobre a murmuração porque é algo que eu estou lendo, né? E Deus também em mim, porque eu também já murmurei bastante nessa vida. Você pede uma laranja, Deus te dá uma laranja, e só porque a laranja veio um pouquinho azeda. Eu tô falando da laranja porque eu tô num ambiente cheio de laranja. Então, veio um pouquinho azedo e você reclama. Nossa, essa laranja tá meio azeda, né? Só de você ter falado que ela tá meio azeda, isso, quando você recebe uma laranja, você fala obrigado, Jesus, por essa laranja. Por mais que ela não esteja tão docinha, obrigado, porque eu queria comer uma laranja e o Senhor me deu. Você se lembrou de Deus antes de comer, antes de fazer algo. Então é sobre isso, esse foi o vídeo. Eu não imaginava que eu ia ter tanta coisa pra falar, foi o Espírito Santo, com certeza, porque eu estava pensando aqui o tempo todo o que eu vou falar, eu quero gravar, eu quero falar alguma coisa de Deus, mas eu não sei o que falar, e a gente prega o que a gente vive. Então eu vivi sim situações em que eu fui repreendida por Deus dessas formas, e eu gostaria de passar para você essa repreensão também, porque talvez você esteja errando dessa forma. E que nós possamos ser melhores e não nos conformar com os padrões desse mundo. Que nós possamos levar a presença de Deus aonde nós formos. Que nós sejamos a maioria, eu e Deus sejamos a maioria nos lugares que formos. E é isso. Esse foi o vídeo.